Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 31 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 9 de julho. Mais uma madrugada violenta em Viamão, na região metropolitana. Ouça os tiros. Mãe, abaixa aí. Terror em Viamão. O tiroteio foi entre criminosos e a polícia. Quem vai explicar pra gente é ele. Bom dia, Lucas Abate. Olha aí a bala pegando, pai. Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. E segue a guerra do tráfico de drogas aqui em Viamão. Mais uma noite com confronto entre criminosos e depois criminosos com a Brigada Militar. Mais uma vez, André, região do bairro São Lucas, que tem uma disputa, e a gente já mostrou, inclusive, nesta semana, um vídeo gravado pelos próprios criminosos mostrando que estariam tomando o controle do tráfico naquela região. E essa noite, um desdobramento. Os confrontos que aconteceram, primeiro, entre os traficantes, foi um reflexo, o chamado rebote daquela retomada, daquele vídeo que foi gravado por uma facção criminosa. Lucas. Teve confronto, teve criminoso morto e também prisão, André. 11 horas e 32 minutos. Noite, madrugada de terror em Viamão. Mas não é só o cenário, não é só a correria, não é só o medo. E escutem, olha o áudio. É cena de guerra, escuta aí. Mãe, abaixa aí. Noite em Viamão, região metropolitana. Daqui a pouco trazemos outros detalhes do que foi essa madrugada violenta e que segue ainda. Ainda segue a disputa e o medo nessa região de Viamão, aqui na região metropolitana. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E como sempre, temos muitos assuntos e, claro, vamos falar muito de esporte hoje aqui no SBT Rio Grande, porque pouco mais de 24 horas é o que falta para a grande final entre Brasil e Argentina. Mas já tem decisão de Copa América logo mais à noite aqui na tela do SBT, não é mesmo? Glauco Paza, direto da redação. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. Eu tô aqui, ó, olhando pro relógio a todo momento. Contando. Esse ponteiro não anda, André, não anda, porque não chega nunca o sábado do grande jogo, o grande clássico, o maior do mundo, Brasil e Argentina, Messi e Neymar. Neymar e Messi, as duas melhores seleções da Copa América, que vão decidir o título no Maracanã com transmissão, é claro, do SBT. Todas as emoções bem antes, logo depois das 8 horas da noite, a gente tem uma super cobertura desta grande final no Maracanã. Mas quer um aquecimento? Como sempre, né, Glauco? É, um aquecimento aquece. em alto nível. Colômbia e Peru, Peru e Colômbia. Hoje à noite tem a decisão do terceiro lugar. Também você acompanha, afinal de contas, é futebol de alto nível, de seleções, só os melhores jogadores de cada país. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Nós temos informações ao vivo do Rio de Janeiro e muito mais de esporte. Afinal de contas, também tem Grenal no final de semana, né? É verdade. O Grenal dos farrapos, André. E temos Felipão. Daqui a pouco vai ser apresentado o Felipão como o novo velho técnico tricolor. Entendeu, né? É verdade, mas se deposita nele toda a esperança, né? Talvez pro Grenal não vai dar tempo de fazer alguma coisa, só a presença Mas dele... aquela chacoalhada, sabe? E é importante... e a gente vai falar também da polêmica do Neymar, não é verdade? O Neymar disse o seguinte, olha só. Quer torcer? Torce pelo Brasil, se você é brasileiro. Agora, esse negócio de torcer para a Argentina, o que você acha disso aí? Ô André, brasileiro pode torcer para a Argentina? Não deveria, né? Poxa. Mas depois a gente fala mais. Beleza. A gente vai um rápido intervalo e já voltamos com muita informação para você. Até já. Já estamos de volta com a SBT Rio Grande, agora 11 horas e 39 minutos. Olha só, a gente vive correndo e cada um sabe do seu objetivo e busca caminhos para alcançá-lo. E para isso tem um curso técnico do Senai para você chegar mais longe. E o Jeremias Werneck vai contar para a gente agora, né, Jeremias? Todo mundo
mundo vive um eterno corre, né? A gente nasce, cresce e já começa a se desdobrar para atender todos os compromissos. Corre para não se atrasar, para bater o ponto, para chegar na escola, para se preparar. E no meio de tudo isso, a gente tem que olhar para o futuro. E agora eu vou bater um papo com um cara que também tem o corre dele e ainda tem os cursos técnicos do Senai à disposição. É o Felipe Andreola, gerente da unidade do Senai, lá em Garibaldi. E aí, Felipe, como é que tá? Tudo certo, Jeremias? Bom dia. Tudo certo. Qual que é a vantagem para quem está nos acompanhando em fazer um curso técnico para iniciar a carreira? Então, a vantagem de fazer um curso técnico para iniciar a carreira é que tu vai te qualificar e abrir várias oportunidades e sair daquela faixa salarial inicial que é o normal quando se inicia uma carreira. Tem mercado de trabalho para quem se forma em curso técnico de cara, sai do curso e já está trabalhando? Mesmo durante o curso já tem mercado de trabalho. Quem sai do curso tem muito mais chances de conseguir trabalho, emprego, aumento de renda. Então é muita oportunidade. Agora bate e volta. O Felipe vai me responder algumas perguntas só com uma palavra. Em uma palavra, Felipe, quem corre o dia inteiro consegue fazer um curso técnico do Senai? Consegue. Tem aula prática nas modalidades semipresenciais dos cursos técnicos? Tem bastante aula prática, os nossos cursos eles são práticos. Essa aqui é boa, hein? Os cursos técnicos do Senai são mais millennials ou mais geração Y? São de todas as gerações porque nós temos a condição de atender a todas as necessidades. Curso técnico cabe no bolso do trabalhador? Cabe no bolso e volta para o bolso porque tu tem um retorno imediato com essa formação. Então é isso, pessoal. Para quem está no corre aí, sempre tem um curso Senai que pode te ajudar. Ou ajudar o teu irmão, a tua irmã, teu neto, tua neta, teu sobrinho. Faz o seguinte, entra no site que está aparecendo aqui, faz a tua matrícula agora. Cursos técnicos do Senai, para quem está no corre. E quando eu escuto sobre o Senai, eu preciso contar. Eu sou formado pelo Senai, fiz um curso técnico, saí formado direto como chefe de montagem da Calçados Azaleia, tenho o maior orgulho. Isso faz tempo e o Senai mantém essa tradição. Muito bacana. Vai lá, entra no site e olha todos os cursos que o Senai tem para oferecer. Atenção, atenção, coloca a sirene aí. Coloca a sirene porque teve um flagrante impressionante de um acidente em Sapiranga, no Vale dos Sinos. O motorista fugiu. E o que aconteceu com essa vítima? Em seguida a gente vai contar. Essa rodovia, a RS 239, ela é extremamente perigosa. Ela corta diversos municípios, passa pelo meio de diversos municípios. Há uma movimentação muito grande de pedestres, de pessoas, de lojas. E aí o que aconteceu neste caso? Um atropelamento e o motorista fugiu. Já já a gente explica e vai contar o que aconteceu. E atenção, madrugada violenta em Viamão, na região metropolitana. Escuta aí, o tiroteio, gente, cena de guerra. Mãe, abaixa aí. 3 pessoas ficaram feridas nessa troca de tiros entre criminosos e também a polícia. Eles atiraram contra os policiais. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações. Agora, a gente escuta isso, Glauco. Não é só o cenário, é tudo. Isso parece um local de guerra daquelas que... Mas aqui do ladinho, do lado da gente. Ô André, lembra daquilo que a gente via nos morros no Rio de Janeiro? É verdade. Não é no Rio de Janeiro, amigo. É aqui, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Que coisa, não, né? E é o cenário, né? É o cenário, é o ambiente, é o medo, as pessoas se escondendo. Quer dizer, terror total. Imagine você ao lado da sua casa e se tiroteia aí, gente. Coloca o áudio. É assustador, gente, assustador. E ontem nós tínhamos falado a respeito disso, né? Isso já vem de alguns dias esse problema lá em Viamão e aumentou durante essa noite, essa madrugada. E nesse momento, lá na região, ainda de muito medo, de muita tensão e muita preocupação. Essa coisa de ocupar território, né, de colocar medo na população, meu Deus do céu, terror total. Então imagine essa noite, essa madrugada, como que foi por lá. Em seguida a gente vai escutar aí os áudios. É uma coisa absurda, gente, absurdo. Hã? Tem aí o áudio pra gente? É assustador. Olha aí. Mãe, abaixa aí. Gente, abaixa aí, quer dizer, terror. Em seguida a gente traz detalhes, agora faltando 15 minutos para o meio-dia. Já está atrás das grades. Coloca a sirene aí sim. Inclusive está aos cuidados aí da Polícia Federal.
porque a Polícia Federal prendeu um professor de uma escola lá do Vale do Sino, suspeito de armazenar e distribuir conteúdo de pornografia infantil. Sobre este caso, nós vamos conversar agora com o delegado federal João Luiz Corrêa da Rocha. Delegado, o senhor me escuta bem? Bom dia, muito obrigado por nos atender. Bom dia, escutando muito bem, tranquilo. Delegado, conta pra gente como é que a Polícia Federal chegou até esse professor e o que ele fazia, né? Porque, principalmente quando se fala em escola, há uma preocupação muito grande, já que ele armazenava conteúdo dentro do computador, não é verdade? Certo. Essa investigação iniciou já há alguns meses. Nós recebemos informações da Nordop, que é um órgão central nosso em Brasília, que repassa para os estados informações sobre suspeitos que estariam compartilhando, né, em redes sociais e na internet conteúdo de pornografia infantil. Certo. Nesse sentido, essa investigação já iniciou há alguns meses aqui em Porto Alegre, também na região de Caxias do Sul, e então chegamos a esta pessoa, na qual foi possível, na data de ontem, cumprir o mandado de busca. E ele, residência. E ele só armazenava o que a polícia já tem informações, porque até a arma tinha na casa dele, correto? Exatamente. Ele foi preso em flagrante, crime afiançável, né? Na posse de algumas armas sem documentação. Em relação à pornografia infantil, foi apreendido 8 HDs na sua residência, na qual serão submetidos à análise pela nossa perícia, para constatar as informações que deram origem a esse apuratório. Certo. Glauco tem uma pergunta, né, Glauco? Isso mesmo. Delegado, bom dia. Só tirar uma dúvida, em relação a esses materiais, não foi possível verificar ainda se existe relação direta com os alunos dele ou se era armazenamento de pornografia infantil de uma forma geral, enfim? Não, por enquanto não podemos afirmar nada, tá? Ele é professor numa escola em outra cidade, mas sempre fica essa preocupação, então agora com essa análise do conteúdo, porque muitas imagens podem ter sido apagadas, então nós precisamos dessa perícia toda para comprovar ou encontrar essas imagens, né? Então, no caso, responsabilizar essa pessoa. E só para tirar uma dúvida também, seriam 2 crimes, o fato de armazenar e possivelmente distribuir isso? Exatamente, tá? O compartilhamento e armazenamento estão sendo investigados. Nós estamos conversando com o delegado federal João Luiz Corrêa da Rocha, a Polícia Federal responsável por essa investigação e prisão deste professor, onde foi na casa dele encontrada, né, nos computadores, pelo menos 8 HDs com fotos, né, delegado? Com fotos de pornografia infantil. Temos várias perguntas a fazer, como, por exemplo, ele que produzia, não era ele que produzia, né? Qual era a atitude, na verdade, desse professor? Não sei se a polícia já tem essa resposta. E o que é que ele fazia com essas armas? Ele chegou a explicar por que tinha essas armas em casa? Foram pelo menos 4 armas apreendidas junto com ele, né? Exatamente. As armas não têm uma relação. Ele não quis comentar, né? Mas acredito que seria apenas a posse dele. Não vislumbramos o envolvimento dele com outros crimes, tá? Mas em relação ao armazenamento e compartilhamento, sim, está sendo investigado. Nós chegamos até ele porque conseguimos identificar através do IP, né, do computador, chegamos até a residência dele. Agora o que nos resta é buscar essa materialidade dentro dos HDs. Nos chama a atenção ele ter 8 HDs, né, fora o que estava instalado no computador, mais 7 no caso, e guardados. E nesses HDs, provavelmente, a gente vai encontrar alguma relação com o que está sendo investigado. Porque não se sabe se ele produzia ou se comercializava, né, delegado? Não, pelas imagens que foram interceptadas até agora, acreditamos que seria compartilhamento, não seria produção, tá? Até porque não encontramos outros equipamentos que levassem a acreditar nessa tese de produção. E também as imagens quando a gente faz essas diligências, essas investigações, a gente tenta buscar se tem
criança residindo junto com um investigado ou próximo a ele, mas não identificamos nenhuma das crianças expostas nas imagens com ele, relação direta com ele. Delegado, a gente está acostumado, infelizmente, a mostrar casos de pessoas acima de qualquer suspeita, entre aspas, né? São advogados, enfim, jornalistas podem ser também envolvidos com esse tipo de crime, que é uma coisa bárbara, enfim. Este acusado aí, ou suspeito pelo menos, ele teria família? Dá para falar alguma coisa nesse sentido? Ele é casado, tem filhos? O senhor tem essa informação? Sim, ele é casado, tá? Não tem filhos, mas realmente como comentaste, no perfil ele não de todas as profissões, idades, é bem complicado, sabe? Mas nós estamos atentos e acompanhamos todas as informações que nos chegam, justamente pela gravidade, né, dos crimes cometidos. Bom, nós estamos conversando com o delegado federal João Luiz Correia da Rocha sobre a prisão que aconteceu no Vale dos Sinos. Um professor que estava com estas armas também dentro de casa e no computador. Fotografias, eu não sei se só fotos ou vídeos também, o senhor pode confirmar para a gente, de pornografia infantil. E a pergunta também, primeira essa, se eram fotos, vídeos, o que era, quanto tempo que ele atuava. E salientar, não é, delegado, que as pessoas se escondem atrás de uma máquina achando que não serão encontradas, mas mais cedo ou mais tarde se chega até essas pessoas. Nós podemos afirmar que, no mínimo, desde 2019, ele estaria compartilhando, né, no caso, ou armazenando essas imagens de pornografia infantil. 58 anos. E, exatamente, a idade dele é 58 anos. Certo. E aí a pergunta é quanto tempo que ele... Bom, o senhor falou aí desde 2019, fotos, vídeos, o que tinha nesse conteúdo aí? Exatamente, fotos e vídeos. Vídeos também. De pornografia infantil envolvendo crianças. Meu Deus do céu. E ressaltar isso que você falou, né, André? O delegado sabe muito bem, é possível rastrear através do IP, da máquina, enfim. Ninguém fica impune a um crime como esse, né, delegado? Exatamente. A polícia está atenta e nós buscamos sempre responsabilizar as pessoas que acreditam, tá, que é possível não deixar rastro. Nós buscamos e vamos responsabilizar todos. Bom, é importante dizer que esse professor, 58 anos, já está preso, né? Ou seja, a atividade dele, seja qual for e a polícia deve descobrir, ela está interrompida. Agora, é muito importante também para a investigação, delegado, que as pessoas possam colaborar, não é verdade? Se alguém tem alguma informação, porque muitas coisas podem surgir a partir da prisão desse homem, né? Tivemos um corte? Tivemos um corte no sinal. A gente está conversando com o delegado federal João Luiz Correia da Rocha sobre a prisão deste professor. Delegado, tivemos um... Travou aí a imagem sinal, né? Do senhor, o sinal, mas só se a gente puder recuperar, que em meio a essa investigação é importante que as pessoas possam, quem tiver alguma informação, que possa colaborar com a polícia, não é? Exatamente. Poderão procurar os órgãos de segurança e repassar as informações para que seja dado início a uma investigação visando identificar essa pessoa. Mais alguma informação que o senhor acha importante salientar nesse momento, delegado? Eu acho que nessa época de pandemia é bom que os pais tenham cuidado, né? Hoje a internet, ela traz muita coisa, então eu acho que tem que ter sempre buscar esse monitoramento, tá? E qualquer atitude nesse sentido que traga desconfiança, que procure mais uma vez a Polícia Federal ou a Polícia Civil e repasse as informações necessárias. Muito bem, agradeço ao senhor, delegado João Luiz Correia da Rocha, delegado federal, à frente dessa investigação desse professor preso. E agora segue, portanto, aí toda a investigação e quem puder colaborar, a polícia está aguardando. Muito obrigado, delegado, pelas informações. Um bom dia para o senhor. 11 horas e 54 minutos de atenção. Daqui a pouco você vai ver um flagrante impressionante de um acidente em Sapiranga, no Vale dos Sinos. Olha aí a imagem. 18 horas e 52 minutos. Isso foi no sábado. Veja só o atropelamento. É uma rodovia extremamente perigosa. E o pior, ele dá a marcha ré e foge. Mas que batem nele, percebam. Percebam ali na imagem. Olha ali, a pessoa de bicicleta.
A pessoa de bicicleta foi pega em cheio. É uma rodovia extremamente perigosa. Eu sempre digo, a RS 239 e a RS 240 são muito próximas. A 239 corta ali os municípios de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Araricá, Nova Hartz, Parobé, Taquara. É uma rodovia onde há muitas pessoas circulando em todos os horários do dia e da noite. São rodovias muito perigosas. E neste caso aí, a câmera flagrando o atropelamento e o momento que ele foge. Em seguida, a gente traz informações dessa pessoa que estava ali de bicicleta. Em seguida, os detalhes. E também vamos falar da madrugada violenta em Viamão. E escuta só o tiroteio. Isso é aqui do ladinho, região metropolitana, gente. Escuta aí. Madrugada de terror. É a briga pelo poder do tráfico. Criminosos trocaram tiros com a polícia. Lucas Abate, quem sofre, logicamente, é a população que dorme, que acorda e que convive constantemente com o medo, Lucas. Como eu já falei, André, nessa semana, quando a gente trouxe a informação da prisão dos suspeitos daqueles homens que gravaram um vídeo mostrando que haviam tomado aquele território, esse bairro São Lucas, André, é uma região bastante conflagrada, uma região em que algumas ruas determinadas são, digamos, dominadas por uma facção criminosa, outras ruas próximas por outra, e sempre os moradores acabam ficando nesse fogo cruzado. E nos últimos dias, esses confrontos se intensificaram, essa disputa se intensificou e a Brigada Militar reforçou o policiamento no local. E, inclusive, ontem à noite teve confronto com policiais militares, um criminoso já com diversos antecedentes, diversas passagens foi preso, um outro foi preso e um adolescente foi apreendido. E para dar detalhes sobre essa operação, sobre a ação de hoje e também os próximos dias, a gente conversa com o comandante da Brigada Militar aqui em Viamão, Tenente Coronel Alexander, para nos dizer, Coronel, de que forma que foi que se iniciou essa ocorrência na noite de ontem. Foi uma noite com muitos confrontos, tanto entre os criminosos e com a Brigada Militar. O que aconteceu e qual foi o desfecho? Bom dia, obrigado por nos atender. Um bom dia, obrigado pela oportunidade de estar nos manifestando aqui. O que nós temos a dizer ali, aquela localidade, ela é uma localidade carente, uma localidade pobre, mas não é uma localidade tomada pelos criminosos, né? Os criminosos apenas eles utilizam esses locais que são mais sensíveis e que estão mais sujeitos a que eles possam atuar livremente ali e oprimindo aquela comunidade. Nós temos uma atuação forte aqui em toda a cidade de Viamão, e quando chegou ao nosso conhecimento que o pessoal chegou até no final de semana naquele vídeo ali, nós já começamos a desenvolver diversas ações fortes no combate ao tráfico, que tem sido o nosso foco aqui, porque nós temos plena convicção que combatendo o tráfico de drogas nós vamos diminuir todos os indicadores de criminalidade. Então aquilo ali é só mais uma ação nossa e uma ação forte que vai continuar, não só naquela localidade, mas em todas as localidades que nós tivermos conhecimento que está acontecendo esse tipo de delito. Comandante, até para se entender o contexto do que aconteceu, os policiais já estavam reforçando o policiamento no local quando foram surpreendidos com esse confronto dos criminosos, foi isso? Sim, nós começamos a desenvolver diversas operações em toda a cidade, né? Então aquela noite ali, ontem, nós estávamos naquela localidade ali, nós temos atuações com viaturas, nós temos atuações com motos, nós temos atuação com policiamento a pé, inclusive nós estávamos com apoio ontem do Comando Aéreo, da Brigada Militar. Então nós estamos desenvolvendo essas ações e acabamos nos deparando com alguns delinquentes ali armados, né? Então, infelizmente, eles optam sempre pela questão do confronto, né? O nosso objetivo é sempre realizar as prisões e prevenir esse tipo de delito. O confronto não está nas nossas mãos, né? Nós apenas temos a obrigação de prender e tentar evitar esse tipo de delito. Bom, Lucas, só rapidamente, 11 horas e 59 minutos, para quem está chegando agora ou para quem estava preparando aí o almoço, começou a assistir a gente ou percebeu esse tiroteio, eu só quero explicar que não está falando de algo no norte do país ou no centro-oeste do país, né? Rio de Janeiro, todo mundo está acostumado a assistir tiroteio, isso é aqui em Viamão, na região metropolitana.
né? Sabemos da atuação da polícia contra, né, essa briga entre o tráfico, mas são situações, de fato, que colocam em risco. É um medo. Imagine, isto foi nessa noite, nesta madrugada, quando os policiais se aproximaram, os criminosos revidaram, não é mesmo? O tenente-coronel Alexander, quer dizer, eles não têm medo, mas pelo contrário, a polícia vai e faz o que tem que ser feito. Agora, que é um terror para a população, não há dúvida, né? É terrível. Madrugada com tiroteio, rajadas de tiros. Escutem, olha aí. Escutem só. É assustador. Glauco. Não, André, quanta gente de bem no meio dessa briga. É isso que eu fico pensando. Gente que tem que trabalhar no outro dia, gente que tem família. E até pergunto para o tenente-coronel se eles esperam que mais pessoas da comunidade ajudem com denúncias, enfim. A questão de ficar no anonimato, eu acho que é muito importante. É que o medo também envolve a comunidade, né, tenente-coronel? Mas vocês esperam mais ajuda nesse sentido, até para poder diminuir esses confrontos? Com certeza. Na verdade, esse tipo de informação ali já vem chegando através de diversos canais ali, ou nos mandam pelo nosso telefone, ou nos mandam via as redes sociais, ou mandam por conhecidos. A comunidade ela já está cada vez mais acreditando no nosso serviço e ela está cada vez mais participativa, tá? A gente tem pedido até que tenham um certo cuidado com relação à divulgação de vídeos, porque essa semana eu recebi mais de 50 vídeos, assim, e normalmente os vídeos são de locais fora de Viamão. Nós temos algumas dificuldades, nós temos problemas, tem coisas que acontecem aqui, mas a maioria dos vídeos que circulam normalmente não são de Viamão. Inclusive recebi alguns contatos da imprensa com relação a um veículo todo furado, onde havia um indivíduo morto dentro, dizendo que era de Viamão e era, na verdade, da Restinga. Depois um outro veículo que passou com indivíduos efetuando disparos, atingindo um indivíduo que andava transitando na rua, e isso era do litoral. Mas sabe... Assim como nós recebemos vários vídeos de fora de estado, inclusive de São Paulo, do Paraná. Então, quando tiverem dúvidas, se a gente perde para a comunidade, claro, nos encaminhe os vídeos antes de divulgar nas redes, porque hoje em dia a gente não tem mais o controle. Isso aí gera uma sensação de insegurança e muitas vezes não é compatível com o que realmente está acontecendo, né? Ei, comandante, o senhor me escuta? Consegue me escutar, comandante? Sim, tô ouvindo. Não, é importante isso que o senhor fala, porque nós também recebemos alguns vídeos e essa é a preocupação e o primeiro cuidado que nós temos. Em nenhum momento se coloca no ar quando não se tem, de fato, a certeza de onde que é e de quando aconteceu. Só que o que o comandante fala, isso acontece que circula em muitos grupos, né? Grupos familiares, grupos de amigos, e vai circulando, dando uma imagem de um local errado. Esse vídeo nós vimos também, um dos vídeos que o senhor comentou. Agora, por isso a importância da gente sempre, como nós fazemos aqui no SBT, de checar a informação antes de qualquer coisa, para que a informação tenha, né, a veracidade e todo o respaldo possível. Então é importante o que o senhor comentou. De fato, tem imagens que não são. Agora, essa que nós estamos vendo aí desta noite é assustador, impressionante. A troca de tiros e, é claro, a população que fica com medo, mas ao mesmo tempo a população com medo, mas deve colaborar sim com a polícia, não é verdade? Mas sabe que o retorno tem sido muito positivo. Nós temos recebido um feedback muito legal da comunidade ali e cada vez mais nós temos recebido informações. Isso é importante a gente estar nesse canal agora para poder dizer para a comunidade ali: acredite no nosso serviço aqui, nós estamos bem atuantes, a Brigada Militar, a Polícia Civil está atuante, o Ministério Público é nosso parceiro, o Judiciário tem nos ajudado, as guardas civis têm nos ajudado. Todo mundo aqui está bem focado para combater a criminalidade e dar essa sensação de segurança para a comunidade. Então, nos procure, nos auxilie quando virem alguma coisa errada, porque normalmente o pessoal filma a desgraça, mas pode nos trazer as informações também, filmagem, placas de carros que andam circulando naquela localidade, identificação de indivíduos. Nunca ninguém vai ser... Nós não vamos divulgar o nome de quem está nos trazendo essas informações, mas nós vamos poder fazer uma atuação mais cirúrgica para cada vez mais diminuir os indicadores de criminalidade. Para ter uma noção, só esse ano nós já apreendemos mais de 100 armas aqui na cidade de Viamão, meia tonelada de drogas aqui. Então nós estamos muito focados nesse delito, porque temos certeza que isso aí vai
vai diminuir todos os indicadores e vai aumentar a sensação de segurança dessa comunidade. Tá aí. Importante, portanto, a participação e que a própria comunidade, né, comandante, faça essa seleção e não saia distribuindo, por exemplo, imagens se você de fato não tem certeza do que aconteceu. Porque, como o senhor disse, isso atrapalha também a investigação. Mas pode seguir daí, Lucas. Se tiverem dúvida, pode nos procurar que nós vamos confirmar ou não aquela imagem. André, até vou perguntar para o comandante aqui sobre as apreensões que foram feitas. Teve prisão, teve a morte de um criminoso, mas vocês apreenderam bastante armas também. Nós apreendemos 3 pistolas e mais uma espingarda calibre 22, que o pessoal olha às vezes assim, é um calibre baixo, mas visualmente o pessoal é fuzil. Então dá uma imagem que os criminosos estão realmente muito bem armados, e eles até estão. Mas, olha, nós temos feito inúmeras apreensões e essas armas estão acabando de diminuir os indicadores de criminalidade aqui na região. Tá aí, a gente está mostrando agora o que aconteceu nessa noite. Isso foi em Viamão, na região metropolitana. Essas imagens, sim, são ali da região de Viamão. Agora, só é importante a gente também esclarecer, é uma disputa entre o próprio tráfico, não é mesmo, comandante? Quer dizer, o problema é a comunidade que está no meio, né? É uma disputa que acontece entre... Tanto é que quando chegou a polícia, eles imediatamente atiraram contra os policiais. Eu só queria que o senhor relatasse um pouquinho para a gente compreender, afinal de contas, quem é que estava brigando nesse momento de tiroteio? Não, na verdade não tinha briga. Os pontos de tráfico, isso aí é conhecido em qualquer lugar do mundo, né? O traficante, ele tem a pessoa que vende e tem as pessoas que fazem a segurança daquele local, até para evitar que outros de fora acabem tomando seus lugares. Então, não existia no momento uma briga entre organizações criminosas naquele local. Nós apenas estamos fazendo o trabalho que a gente faz em toda a cidade de Viamão. As nossas incursões, as nossas abordagens, e os indivíduos resolveram investir contra a polícia. Sempre que eles fizerem isso, eles estão tomando a decisão errada e pode acontecer o que aconteceu, de um indivíduo acabar vindo a óbito. Mas eu quero deixar bem claro, assim, esse nunca é o nosso objetivo, essa não é uma opção que nós temos, né? Infelizmente, quem decide é eles. Nós apenas estamos ali para fazer, nós somos o braço do Estado Armado, né? E nós temos que cumprir a nossa tarefa, que é garantir a segurança da comunidade. Não, isso André, que o senhor fala... Oi, diga, Lucas, depois eu pergunto. Não, e até para trazer o contexto anterior que aconteceu, a gente conversou essa semana com a delegada Caroline, que é responsável pela Delegacia de Homicídios aqui de Viamão. Ela trouxe informação sobre a prisão de algumas pessoas. O que acontece naquela região é que recentemente teve o assassinato de uma mulher que era envolvida com tráfico de drogas. A facção rival acabou, de certa forma, tentando ocupar aquele local. Sim. E a facção anterior, recentemente, e aí foi quando teve aquele vídeo, eles, de certa forma, retomaram o espaço e gravaram aquele vídeo que a gente mostrou aqui, inclusive, Lucas, dos criminosos andando na rua. A nossa equipe ágil, muito ágil, já tem as imagens desse vídeo e a gente vai colocar agora. Porque nós falamos anteontem sobre isso. Quarta-feira. Aí, ó. O que houve? E gurizada? Tudo dominado. Esse é o momento em que gravam o vídeo para comprovar para talvez os superiores de que conseguiram cumprir com a missão deles, não é, Lucas? Isso, André. Então eles foram até o local, ameaçaram ali a comunidade, intimidaram com a gravação desse vídeo, que acabou circulando bastante. Logo depois, os criminosos, um deles até que está nesse vídeo, foi preso por conta daquele homicídio que aconteceu lá no início do mês passado. Um criminoso que foi preso, inclusive, no bairro Restinga, no extremo sul da capital. E por conta dessa disputa que se acirrou, gravação de vídeos, a intimidação de moradores, que a Brigada Militar acabou reforçando ainda mais o policiamento naquela região, e foi esse reforço policial, esse efetivo que estava ontem e que foi recebido a tiros pelos criminosos. Bom, portanto, estamos mostrando aí o que aconteceu nessa noite, a situação que é importante a gente atualizar também com o Lucas e o comandante, como é que está a situação agora. Foi o momento que a Brigada Militar se aproximou e aí os criminosos responderam, né, com essa rajada aí de tiros. Escutem só. Que ousadia também, André. Sim, exatamente. Olha aí, escuta aí. Abaixa aí. Escuta aí. E aí, como disse o policial, a opção da polícia não é essa, é do diálogo, né?
E aí o resultado é esse. Agora, que é assustador, certamente é. Eu imagino, né, o desafio também que é para os policiais, né, um enfrentamento como esse que a gente acompanhou. Lucas, só para a gente encerrar, agradecendo aí o comandante Alex. Agradecer, então, o coronel conversou com a gente, André, e a informação da Brigada Militar é que o reforço vai permanecer no local. Claro, a comunidade está com uma sensação de insegurança muito grande e, por conta disso, a Brigada Militar vai continuar reforçando o policiamento nessa região do bairro São Lucas. Tá certo, obrigado, comandante Alexander. É assustador, mas tá aí a polícia. E que medo, gente. Imagine só você durante a madrugada e esse tiroteio todo. Uma tensão muito grande. 12:10 agora. Olha só a imagem de um atropelamento. Isto foi uma rodovia bastante movimentada na região metropolitana, na verdade, no Vale dos Sinos, em Sapiranga. Só que tem um detalhe. Este motorista atropelou e fugiu. Em seguida, o Glauco vai trazer os detalhes ou já vai? Agora, Glauco, conta pra gente como é que foi. Até porque o motorista se apresentou à polícia e deu explicação, ou pelo menos tentou dar explicação para isso que aconteceu. Essa tragédia aí que foi no último sábado em plena RS 239. A imagem flagrou aí o momento em que um senhor de 64 anos de idade estava atravessando a via de bicicleta, levando a bicicleta, quando foi atingido em cheio por este carro. A imagem mostrou aí o choque. O motorista do carro logo em seguida deu ré e fugiu do local sem prestar socorro. Ontem ele se apresentou à delegacia, até porque a investigação já tinha apontado quem era este motorista. E olha a alegação dele. Ele disse que estava na companhia da esposa, que está grávida e que ela ficou muito nervosa neste momento. Teve uma crise de ansiedade. Por isso, ele deixou o local. A gente tem como ouvir, inclusive, um pedacinho da entrevista do delegado, a respeito deste caso que aconteceu, eu repito, na RS 239. Vamos ouvir. Descobrimos que esse veículo estava no nome de uma revenda ainda. Ligamos para o proprietário, para o gerente da revenda, ele nos forneceu o contrato de compra e venda. Então, de posse de um nome e do endereço, nós nos deslocamos até esse endereço e localizamos o veículo. Esse veículo ainda estava com as marcas do acidente, porém já estava parcialmente consertado, já com seu conserto completo agendado para quarta-feira. E então, no dia de ontem, a pessoa o autor do fato se apresentou na delegacia e admitiu que realmente era o motorista que atropelou a vítima. Certo. Bom, aí a gente entra numa discussão, Glauco, aquela questão. O momento que tu vai para a estrada, que tu vai para a direção, tu está dentro de um carro, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Então, nesse caso, a pergunta que eu faço, ele ligou imediatamente comunicando à polícia do que tinha acontecido, ou o corpo desse cidadão, porque vocês viram já que, gente, é horrível isso. Olha só, ele dá diversas voltas pelo ar e cai aqui no acostamento. Ah, o momento da batida ali, esse idoso, olha aqui, ó, ele quando bate o carro nele, a gente não consegue perceber porque é muito rápido, mas o corpo dele foi projetado aqui para frente, ele ficou caído aqui. E como é que se sabe? Chamou alguém para ajudar? Quer dizer, o risco que corria também, esse homem recém-atropelado, sabe-se lá, se ele tivesse recebido atendimento logo, não teria salvo a vida dele. Quer dizer, são essas questões que a gente coloca em questão porque só foram descobrir por causa da câmera de segurança que estava ali. E eu repito, a RS 239, assim como a RS 240, aí vão dizer, mas será que não tinha passarela? Não, a 239 só tem uma passarela. Quiçá duas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não deveria estar passando de bicicleta. Não é. Gente... Não, mas aí que tá, mas isso é que eu digo, é uma rodovia que deveria ter passarela, porque ela atravessa diversos municípios. Só tem uma que é numa empresa de calçados, que eu acho que até essa empresa ajudou a construir, eu não sei, financeiramente, mas é caro? É. Agora, é uma rodovia que tem pedágio. Caro é a morte. Esse é o preço. Não, eu digo, a dificuldade de se construir, por exemplo, deveria ter, sim, mais passarelas, deveria
deveria ter, como deveria ter também, quantos acidentes nós já mostramos na 239, aquele caminhão que foi fazer um retorno, sabe? Se tivesse aqueles viadutos, ou então que se o motorista pode ir mais adiante, tem alguns retornos específicos junto a viadutos, mas não é uma rodovia que, infelizmente, mesmo com o pedágio da EGR, ela é uma rodovia muito perigosa. Tem a cada 200, 300 metros tem retorno. Então ali muita gente circula durante o dia e a noite. É um local, como eu disse, extremamente perigoso, assim como a RS 240, que é aquela que sai ali do bairro Charlau e vai em direção a Portão, São Sebastião do Caí. São rodovias que atravessam municípios e hoje essas duas rodovias, a 239 como a 240, Glauco, elas são praticamente um shopping a céu aberto. O que tem de loja, de mercado, de revenda de carro, de tudo que tu pode imaginar na beira da estrada. E aí o que aconteceu com esse cidadão? Não tinha passarela, ali não tem passarela, como eu disse, é só uma que tem, e isso é mais lá em direção ao município ali vizinho de Araricá. Então, assim, deveria ter mais passarela e retornos mais seguros, um mínimo que deveria se ter. E neste caso, que atropelou e a mulher passou mal porque estava grávida, quer dizer, sabe, alguma sinalização, um pedido de ajuda rápido, ou mesmo ligar para a polícia ou chamar... Sim, isso entrar não em teve. contato pelo menos com os órgãos de segurança, no caso a Polícia Rodoviária, né? Então, este motorista aí, ele deve ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e fuga do local. E atenção, recebo nesse momento sobre o caso da criança, o bebê recém-nascido que foi jogada de dentro de um ônibus, né? Isso aconteceu agora há cerca de 2 semanas, foi no noroeste do estado, foi Panambi, né? Cidade de Panambi. A informação que nos chega nesse momento é que esta mulher foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado. A investigação da polícia aponta que a mulher tinha consciência do que estava fazendo. Por isso, o indiciamento por motivo torpe, emprego de meio cruel e de maneira que impossibilitou a defesa da criança. Passageiros do ônibus e familiares da mãe prestaram depoimento à polícia, que não dá nem para chamar de mãe, né? Desta mulher, vamos chamar assim, esta mulher, que assim que o bebê nasceu, dentro do banheiro, colocou dentro de um saco de lixo, abriu a janelinha e jogou o bebê recém-nascido, a Ana Vitória. E ali aparece na imagem, no detalhe, a sacola com a criança caindo. Pois no depoimento, esta mulher assumiu e afirmou que ela havia escondido a gravidez dos familiares e não sabia quem era o pai da criança, né? Como se fosse uma justificativa. Glauco, muita gente me pergunta sobre o estado de saúde da Ana Vitória. Então eu aproveito, eu agradeço as pessoas mandando pelas redes sociais. A Ana Vitória está se recuperando, né? A gente chama de estável, ou seja, ela não teve uma melhora muito, né, observável, mas também não piorou. Ela está, como se chama, está estável, né? Sendo redundante. O estado dela ainda é grave, inspira muitos cuidados, porque foi percebido com a queda uma fratura no crânio. Então, por isso que ela está sendo bem cuidada, acho que está em Santa Rosa ainda, no Hospital de Santa Rosa, a gente está monitorando, mas ela está dentro de um quadro grave, mas está normalizado, não evoluiu para pior. A informação, André, que ela tem todo o carinho do mundo que faltou quando ela nasceu. Todo o hospital em torno da Ana Vitória, que fique tudo bem com ela. E ela vai se recuperar sim. Uma coisa importante a respeito, para quem está chegando agora, a informação que nos foi confirmada nesse momento, indiciada, portanto, esta mulher que jogou o próprio bebê recém-nascido, a Ana Vitória, de dentro da janela de um ônibus. Ela não tinha comunicado à família, inclusive parece que ela estava com familiares aqui que pressionavam ela. Mas tu tá grávida? Ela dizia, não tô. E foi escondendo até que... E ela, pelo que eu li, assim dizia, se continuarem incomodando, eu vou voltar para minha casa lá no Noroeste. E aí foi o que ela fez, ganhou o bebê no ônibus. Me parece que esses tios estão à procura, querem adotar esse bebê. Agora, a pergunta que eu faço também, Glauco, a alegação dela que não sabe quem era o pai. Bom, e aí eu fico pensando aqui comigo e me ajuda nesse raciocínio. E se o pai, né, se a pessoa que não teve relações com ela, tem interesse de ficar com a bebê?
Não, está sonegando essa possibilidade para a criança e para o próprio pai, no mínimo. E que pode, nesse momento, querer ficar com a criança, com o bebê, com a Ana Vitória. Enfim, são questões que vamos saber mais adiante. Mas o fato é que foi, portanto, a mãe tinha plena consciência ao jogar o bebê. A gente até comentou aqui, né, com muito cuidado, as situações daquele trauma que existe pós-parto, né? Mas não estava encaixando as coisas, mas a gente teve o maior cuidado. E agora é a polícia que disse. Ela sabia de tudo, fez com a maior consciência, escondeu o quanto que pôde, sabia que estava grávida, não sabia quem era o pai e aí resolveu desta maneira, abrindo a janelinha do banheiro e jogando como se estivesse jogando um pedaço de papel. Resolveu o problema dela e criar um monte de problema, inclusive para ela também. A gente vai continuar acompanhando esse caso, André, e na segunda-feira, inclusive, nós temos programado já uma conversa com o advogado de defesa dessa mãe aí. Então, importante a gente escutar sim para saber a posição. Agora é o que a polícia está dizendo, que a mãe tinha plena consciência ao jogar o bebê. Tá aí na frase. Muito bem, 12h e 20 minutos agora, 12h20. Muito bem, deixa eu tomar um pouquinho, deixa eu ir para a câmera 2 aqui. Nós temos um recado, é isso? É um recado agora dos nossos amigos. Olha, preste atenção, você que compra um carro e quando vê o valor desse carro, assim, é uma coisa absurda, porque vai pagando e nunca termina. Mas tem um recado muito importante. Os amigos da Solução Financeira. Escuta aí. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem e tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983248904. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contrato. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Muito bem, agora 12h e 22 minutos, 12h e 22, a gente... Não, 12h e 21, gente, eu já estou me adiantando, mas a gente tem muita informação para você. Agora coloca a sirene aí. Olha só, uma operação contra criminosos que expulsavam moradores de casa, mas de novo isso... Desta vez aqui na região central de Porto Alegre, no condomínio Princesa Isabel. Lucas Abate, o que é que aconteceu de novo nesse condomínio? Olha, é uma triste realidade que vivem os moradores do condomínio Princesa Isabel. Segundo a polícia, isso já vem de algum tempo. Os traficantes que tomam conta daquela região, que dominam o tráfico de drogas nesse condomínio, que vive muita gente do bem, gente trabalhadora e humilde, eles obrigam muitos moradores a esconderem armas e drogas dentro de casa para fugirem das investidas da polícia. E quem se nega, André, tem aquela consequência que muitas vezes são expulsos de casa. Então a polícia hoje mais uma vez foi até lá em busca desses traficantes, em busca de drogas, de armas e prendeu 3 pessoas, 2 em flagrante e também um foragido que estava no local. André, foi uma operação bastante rápida por parte do DENARC, o Departamento Estadual de Narcotráfico, porque nos últimos dias os policiais receberam informações de que ocorreria uma grande festa no local, uma festa financiada pelo tráfico de drogas. Então, os policiais se mobilizaram, foram até lá para tentar fazer com que essa festa não acontecesse. E fizeram essas prisões hoje, então, na tentativa de coibir a realização desse evento. A gente conversou com o delegado Carlos Vente, que nos dá mais detalhes sobre a operação. Vamos ouvir. Havíamos recebido informação de que haveria uma festa no local hoje à noite, né? Então nós pedimos medidas cautelares ao Poder Judiciário. Essas medidas foram deferidas, 9 medidas judiciais, e acabamos cumprindo e obtendo êxito nos trabalhos. É importante destacar que no condomínio a sua grande maioria são pessoas de bem, trabalhadoras,
e que muitas vezes acabam reféns do tráfico de drogas. Os traficantes acabam obrigando esses moradores, essas pessoas trabalhadoras a esconderem drogas e armas. Então nós vamos colocar o nosso telefone à disposição, nosso 08000 é 08000 518 518. É uma ligação gratuita e anônima, a pessoa não precisa se identificar. Aí 08000 518 518. Como disse o delegado, a maior parte, isso acontece em todas as regiões. As pessoas do bem, querendo viver, querendo trabalhar, né, querendo batalhar no seu dia a dia, mas aí convive com esse tipo de situação. E aí, vejam só a gravidade, não é a primeira vez que tem problemas nesse condomínio. E é um condomínio que é numa região central, aliás, a 1 quadra, 2 do Palácio da Polícia. Exatamente. Eu já fiz operação ali, o Lucas já fez operação, o Chemali já fez operação, mas todos sabem como é difícil entrar nesse local. E os moradores ficam com muito medo, aqueles que são de bem, que infelizmente tem que conviver com isso. Eles inclusive mandaram vídeos, olha só, pessoal de dentro de casa, completamente apavorados, porque sabe lá o que poderia acontecer, né, nesta ação da polícia. São vídeos mandados pelos moradores, André. A gente está vendo aí, conferindo aí, esses vídeos que os moradores mandaram lá do condomínio Princesa Isabel. Olha aí, tá aí a imagem feita de dentro, né, isso na área interna desse condomínio, e a polícia ali tomando conta para conseguir executar a operação. Lucas. E para colocar um desenho, digamos, no mapa, André, desenhar esse condomínio no mapa, para quem não conhece a região, é um condomínio que ele tem quase que um formato triangular, pega trecho da Avenida Bento Gonçalves, principalmente a Princesa Isabel e também uma parte da João Pessoa. E do outro lado dele tem um terminal de ônibus, ou seja, uma região extremamente movimentada. E o condomínio acaba se... Tá, Lucas, a gente vai restabelecer teu contato, acho que o problema aí do teu microfone... Cortando, né? Tá cortando, mas como disse o Glauco, quer dizer, e o Glauco já fez diversas reportagens lá, diversos colegas também, infelizmente um problema que é histórico e mesmo assim, mesmo pertinho do Palácio da Polícia, é incrível a ousadia, não é mesmo, Glauco? E são famílias realocadas, é um imóvel popular feito pela prefeitura, em que essas famílias que estavam em outras regiões em situação de vulnerabilidade ganharam essa oportunidade. É um ponto central da cidade, mas que convive com esse drama, André. E muita gente de bem, eu repito, mora ali, mas tem que conviver. A lei do silêncio ali impera há muito tempo. Se você perguntar para os moradores, não, tá tudo bem. Eles têm medo. Como é que eles vão ir contra as lideranças que moram e agem ali? Agora, imagina a situação, gente. Imagine a situação. Você batalhando pelo seu dia a dia, pela sobrevivência nesse momento de dificuldade. E aí alguém, né, quer invadir ali a sua casa, primeiro tem que ficar quieto. Aí quer invadir, quer tomar conta, quer que você guarde mercadoria, sabe-se lá o que alguns estão guardando e depois para provar que aquela droga não pertence a você, que aquilo é praticamente um depósito, isso quando você fica no apartamento, que muitas vezes você é expulso. É o que aconteceu lá em Viamão. Lembra que nós falamos aí, mostramos a história de Viamão? Aqui na região metropolitana, já foi uma noite muito tensa em Viamão, mas ontem nós comentávamos que havia justamente também uma disputa por locais e locais que envolviam moradias. Então vejam só um problema grave e sério e por isso a polícia pede a colaboração dos moradores que com todo o sigilo, né, precisam passar esses detalhes para ajudar a polícia nessas investigações e apreensões também, né, Glauco? Agora que o Lucas já voltou de lá, só para dar assim, um desfecho, a última operação que eu fiz lá, a imagem que me marcou, uma criança indo para a escola com a mãe, só que vendo tudo aquilo, a polícia que derrubou o portão e invadindo o condomínio. Olha só que cena. Meu Deus, que coisa séria. Diga aí, Lucas. E vou dizer, Glauco, que essa é uma imagem que a gente presenciou hoje também, de certa forma. Muitas, não tantas crianças, mas a gente viu uma criança, mas muitos trabalhadores que saíam para o trabalho normalmente e acabavam passando no meio de tudo isso, porque infelizmente acabam sendo sujeitados a isso por conta do tráfico de drogas. Então, André, só para dar o desfecho dessa operação, 3 presos ao todo. 2 que foram presos em flagrante estavam com armas e drogas e também um foragido que foi encontrado no local.
O que eu trazia antes até de ter um problema no nosso sinal aqui, André, é que a própria estrutura do condomínio, no formato triangular e cercando todo aquele terreno, transforma ele numa espécie de fortaleza. E até mesmo para a polícia, por ter poucas entradas e essas entradas são controladas muitas vezes pelos traficantes, é um local que exige muita estratégia, muito planejamento para entrar, porque de fato se torna um local perigoso até mesmo para os policiais. Agora, o relato do Glauco há pouco, Lucas, dessa convivência que se transforma, polícia, moradores, criminosos. Se estivesse há pouco lá, chegasse a ver alguma cena que te chamou a atenção? Olha, André, o que a gente entrou fomos no interior, nesse pátio interno do condomínio, que não é possível ver da rua. E a gente conseguia ver, por exemplo, que as janelas, a grande maioria, fechada. Muitas vezes, quando tem uma movimentação policial, as pessoas têm curiosidade de olhar, de ver o que está acontecendo, só que lá aconteceu o oposto, André. Algumas pessoas, poucas, na rua, e quem estava dentro de casa com as janelas, com tudo fechado. Eu lembro daquela operação que eu participei, ou pelo menos uma das últimas, a orientação da polícia. Olha, daqui para cá não entra imprensa. Em muitas operações a gente acompanha a movimentação dos policiais, nesse caso aí não, tamanho o perigo que representava e representa ainda, né? Vamos convir que isso aí não é um problema que vai encerrar hoje, infelizmente, André. É verdade, mas está aí a operação. E justamente por causa dessas ameaças. O resultado dessa operação qual foi, Lucas? Repete pra gente. 3 presos ao todo, André. Armas e drogas apreendidas no local. Tá ali os 3 presos, né? Aí os 3 que foram presos. Drogas e armas também. E como dissemos, é uma região central, né? Isso para a criminalidade também facilita bastante. Agora, a ousadia, Glauco e Lucas, que, como dissemos, isso é pertinho do Palácio da Polícia, né? É um prédio vizinho, praticamente, numa rua de ao Palácio da grande Polícia. circulação, André. Quem não passa ali perto do Instituto de Cardiologia, ali naquela rua, na Princesa Isabel, né? É muito movimento. Zona Sul em relação à Zona Norte, em direção contrária também, né? É uma rua de grande movimento. Verdade. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Gente, 12h e 31 minutos. Glauco, fica aqui um pouquinho. Glauco, fica aqui comigo, porque ontem nós falamos aqui, Glauco, entrevistamos a delegada, inclusive, sobre aquela apreensão de 700 quilos de dinamite que aconteceu na região da Serra, lá em Guaporé. E ontem nós entrevistamos a delegada e ela comentou que todo este artefato ia ser entregue para o Exército para a detonação. Pois ontem à tarde foi feita, portanto, a detonação desses explosivos. E o resultado disso, gente, 3 pessoas morreram durante a detonação, que foi mal sucedida. Tá aí a imagem, olha aí a imagem. A quantidade de fumaça, isso aconteceu numa pedreira em Guaporé, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, Guaporé, na região da Serra Gaúcha, com vítimas, infelizmente. Morreram o 1º sargento Roberto Zrimeta, o 3º sargento Diego Piedade de Souza e também Irineu Guige, da empresa de britagem MIG Britas. Outros 5 militares ficaram feridos, mas já saíram do hospital. Os explosivos, só para a gente resgatar essa história, André, foram localizados pela polícia durante uma operação realizada ontem de manhã. A gente mostrou, conversou com a delegada, como você mencionou, e 700 quilos de dinamite e material ali para explosão, eles foram apreendidos de uma empresa de terraplanagem que comprava o produto para fazer o seu trabalho, mas comprava a mais do que necessitava. Isso era sobra, era excedente, André. 700 quilos excedente, viu? Excedente. E eles estavam armazenados aonde, tu lembra, Glau? Num caminhão, né? Isso é que chamou a atenção também. Estava tudo num caminhão. A investigação apontou que poderia ser utilizado para crimes ambientais, para obras não licenciadas, enfim. O fato é que esse material foi apreendido, o rapaz foi detido por posse ilegal de arma, o filho do dono da empresa em que isso foi localizado, e ele pagou fiança e foi liberado. Artefatos explosivos, só para lembrar, são de uso restrito e controlado pelo Exército, por isso a detonação fica sob responsabilidade dos militares. E agora, então, vai ser investigada toda essa situação, essa explosão deste material que acabou se tornando uma grande tragédia. 3 mortes
infelizmente, André. Agora, será que essa é uma curiosidade, até a gente não teve tempo de questionar isso, quando ela falou que ia ser detonado, eu pensei isso não poderia ter sido usado por outros, pelo próprio Exército, né, Glauco? Porque, vejam, um perigo para tu detonar, uma quantidade muito grande. Minha dúvida era essa, se não poderia ser distribuído, porque as pedreiras usam muito, em pedreira, empresas que fazem, né, como essa aí, só que essa aí comprou muito acima do... O próprio Exército da faz quantidade, obras, né? O próprio Exército faz obras em que necessita de explosivos. Exato. Então, essa empresa onde estavam esses 700 quilos, eles compraram demais, mas as empresas de terraplenagem também usam. Enfim, o próprio Exército, mas aí a opção foi pela detonação. André, foi feita uma primeira... Oi. Olha a informação. Oi. Sabe que aqui a gente interrompe mesmo. Opa. Olha aí, ó. Olha aí. Luiz Ao Felipe vivo. Scolari, Felipão, sendo apresentado neste momento. A apresentação estava prevista para 1h30 da tarde. Foi adiantada. Não tem tempo a perder, foi adiantada, André. Tem Grenal logo ali. Tá aí o Felipão sendo apresentado no Grêmio. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Grêmio, sobre Inter e principalmente sobre Copa América por aqui. Muito bem, com um grande desafio no sábado do Grenal, para saber quem é que não vai ganhar, né? Mas depois a gente entra nessa questão aí. Só finalizando, portanto, voltamos para a imagem dos detonadores. Esta tragédia desses 3 que morreram ontem, foi feita uma primeira detonação e no momento da segunda detonação, a explosão matando esses dois soldados do Exército, né? E um funcionário da pedreira, né? Lembrando também aqui, a gente tem que deixar claro, a pedreira em questão em que esse material foi explodido não é a mesma, tá? Ela foi requisitada pelo Exército, então ela não tem envolvimento nenhum. Até porque a empresa era uma de terraplanagem, que se usa explosivos para deslocamento de pedras, enfim. Infelizmente aí uma tragédia e agora segue com o Exército, né? A investigação deste caso. 12h35, olha só, você teve que parar os estudos, hein? Já pensou em voltar a estudar? A melhor ideia que pode ter. Pois a gente tem uma dica, uma ótima dica. Vejam só, estão abertas as inscrições para o EJA do SESI, onde você pode concluir o ensino fundamental e médio em modalidade EAD, de forma rápida, sem sair de casa e com aulas voltadas para o mundo do trabalho. Então não perde essa chance, hein? Se inscreve logo, se inscreve agora em ejadocese.com.br. Tá dado o recado para você. E a gente volta lá para a redação com o Glauco, pelo jeito, olha, paladar para bebida refinado, de novo. Outra carga de vinhos apreendida aqui no Rio Grande do Sul. Aonde foi desta vez a apreensão, hein, meu amigo Glauco? De novo, já tô ficando bebum de tanto falar em vinho contrabandeado, cara. Olha aqui, se tornou moda pelo jeito, né? Isso, tia, onde foi isso? Mais uma carga apreendida, dessa vez em Santiago, lá na fronteira oeste. Os policiais abordaram um caminhão que transitava na BR-287. E aí, o que eles encontraram? Carga de vinhos, 74 caixas, 444 garrafas de diferentes marcas, mas basicamente vinho de alto nível, de alto valor. O caminhão tinha placas de Santa Maria. O motorista disse à polícia que não sabia o que estava transportando. E não sabia que era ilegal, aquela balela que a gente já sabe, tá? Apenas ele disse o seguinte, que pegou tudo em São Borja e ia entregar essas caixas em Santa Maria. Os produtos e o caminhão foram recolhidos, encaminhados para a Polícia Federal e o motorista de 51 anos, que é morador de Santa Maria, vai responder por descaminho. E quem ia beber ficou na seca, André. Isso qual foi a cidade de apreensão? Santiago. Região metropolitana de Jaguari, é isso? Exato, aí, agora me conquistou. A Fê também é de Jaguari, na verdade, claro. Nossa editora-chefe é a Fê Galvão, também de Jaguari, portanto, essa apreensão, que é pertinho, né? É ali pertinho, aí a apreensão dessa quantidade toda de vinhos e que o motorista disse que não sabia, né? Só dirigia, ele não sabia que tinha atraso. Não sabia o que estava levando. E nós mostramos ontem ou anteontem, já não sei, teve uma outra apreensão, o valor foi ontem, de 700 mil reais anteontem, eu acho que foi. Só de impostos, 200 e poucos mil sonegados. Também lembra? Uma quantidade muito grande de vinhos, olha, vinhos de marcas
assim reconhecidos também esse transporte ilegal. Mais uma vez, vinhos que vêm aí da fronteira e que tentam escapar, né, pela alfândega, mas não conseguem porque a Polícia Federal, Rodoviária Federal, foi lá e fez esta apreensão. Agora, a pergunta que eu faço, qual é o caminho? Muitas vezes, pelo menos com destilados, a própria polícia, claro que isso fica recolhido por causa do processo, enfim, para fazer outros produtos. Mas no caso dos destilados, no início da pandemia, foi transformado em álcool gel, né? O que pode ser feito, será, com vinho, hein? Com vinho, vinagre. Né? Sagu. Vinagre. É que dependendo do período que fica, eu não sei quanto tempo que dura esse tipo de investigação, mas é uma carga que ela precisa ficar apreendida, provavelmente não em local adequado, né? É uma carga que muito provavelmente pode até ser descartada dependendo do período, porque, né, se são os vinhos de guarda, é uma outra situação. Eu nem sei o que é isso. Que são aqueles guarda vinhos. Sem guarda. Não, os vinhos de guarda, que são aqueles que ficam guardados, né? Reservados, garrafa deitadinha por longo tempo. E tem os vinhos de toma. Exatamente. Que são os tomados. Exatamente. Tem os mais frescos, os mais novos, né? Que são, deve-se beber o quanto antes, porque ele tem um período mais curto, né? Enfim, resumidamente seria isso. Atenção, visita presidencial ao Rio Grande do Sul, faltando 20 para 1. O presidente Bolsonaro chega hoje ao estado, hoje à tarde. O desembarque vai ser em Caxias do Sul, na Serra, e está previsto para agora, daqui a pouquinho, início da tarde. O colega Guilherme Fadanelli, lá em Caxias, vai acompanhar a visita e ao vivo vai conversar com a gente. Qual é aí já se tem a agenda presidencial em Fadanelli? Boa tarde. Boa tarde, André. Pois é, temos a agenda sim, mas antes, André, eu quero mostrar a movimentação aqui no entorno do aeroporto do Cotergiano. Olha só a quantidade, André, de bandeiras do Brasil, camisetas verde e amarelo. Muitos apoiadores estão chegando aqui no aeroporto. Muita gente na expectativa da chegada do presidente Jair Bolsonaro, que agora pela manhã estava na cidade de Pirassununga, em São Paulo, participando de uma cerimônia da Força Aérea, e agora já está em deslocamento para Caxias do Sul. A previsão é que chegue aqui por volta da 1h30 da tarde. Do outro lado daqui onde nós estamos, André, tem um outro portão e lá tem uma grande aglomeração de apoiadores de Bolsonaro. Eles estão lá na expectativa de poder falar com o presidente assim que ele descer. A gente vai ajustar, ô Fadanelli, a gente vai ajustar o teu áudio. Glauco, o presidente chega daqui a pouco, ele fará uma das visitas na Universidade de Caxias do Sul, onde vai ser apresentado um projeto, inclusive a expectativa de que o próprio governo ajude financeiramente nesses estudos do grafeno, né? Eu nunca tinha ouvido falar neste elemento que vem também a partir do grafite, mas tem uma pesquisa muito aprofundada em um laboratório lá na Universidade de Caxias do Sul, que é o único da América Latina, e é lá que vai o presidente fazer uma visita, vai também participar de um jantar em uma vinícola na Serra, onde havia a expectativa de que ele ficasse hospedado, mas não, ele vai ficar hospedado numa área militar por questões de segurança e amanhã estará aqui em Porto Alegre, de acordo com a agenda oficial, né, Glauco? Exatamente, é uma agenda intensa. Aqui em Porto Alegre, no sábado, tem aquele passeio de motocicleta, uma programação que está sendo feita pelos apoiadores e muita segurança cercando o presidente Jair Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul, como a gente já viu ontem com o secretário de Segurança, o delegado Ranolfo, né? Voltamos lá para o aeroporto de Caxias do Sul, onde está o Guilherme Fadanelli, agora sim. Oi? Pois é, André, agora sim. Tá. Agora pode repetir, agora o áudio está muito melhor. Diga, Fadanelli. Bom, então, André, a gente começa mostrando aqui um pouquinho a movimentação dos apoiadores que estão chegando aqui no Aeroporto Regional de Caxias do Sul. A gente tem aí muitos ambulantes aqui, André, inclusive ambulantes que vêm do centro do país, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eles acompanham o presidente Jair Bolsonaro em toda a agenda para vender máscaras, camisetas, bandeiras, enfim. Então, essa movimentação está começando a aumentar aqui no Aeroporto de Caxias do Sul. Todo mundo na expectativa pela chegada do presidente, marcada para 1h30 da tarde. Pela manhã, o Bolsonaro esteve em Pirassununga, no interior de São Paulo, numa cerimônia das Forças Aéreas. Aqui em Caxias, então, como eu disse, ele deve chegar por volta da 1h30. E aí tem um outro grupo de apoiadores que já está aglomerado do outro lado do aeroporto, numa tela, numa grade, na expectativa de poder falar com o presidente. E há realmente essa possibilidade de ele se aproximar desses apoiadores. Daqui, André, ele vai percorrer um trajeto de mais ou menos 7 quilômetros de carro até a Universidade de Caxias do Sul, onde faz a abertura da primeira Feira Brasileira do Grafeno,
grafeno na companhia do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Lá também, André, o que vai acontecer? Ele vai conhecer a planta Dux Graphene, que é uma planta nova, a maior em escala industrial da América Latina. Eu ouvi você e o Glauco conversando sobre o grafeno, né? E o pessoal de casa, óbvio, deve estar pedindo o que é o grafeno, afinal, né? O que é o grafeno, Esse material... afinal? Exatamente, vou explicar agora, olha só. O grafeno, ele é um material, André, até anotei aqui, ó, pra gente entender. Ele é um dos materiais mais fortes e leves, além de ser o mais fino do mundo. Ele é 200 vezes mais resistente que o aço. E hoje o presidente, inclusive, vai ganhar presentes feitos de grafeno. Aí vai ficar mais fácil para o pessoal de casa entender. Como, por exemplo, um uniforme do Caxias do Sul Basquete feito de grafeno e um capacete de motocicleta também feito de grafeno. Aqui em Caxias, ele ainda lá na cidade universitária vai conhecer alguns veículos, como ônibus e caminhões feitos por empresas da cidade. E aí, depois, no fim da tarde, ele segue a agenda para Bento Gonçalves, onde à noite tem um jantar com representantes do setor vitivinícola para discutir questões do setor e também infraestrutura e logística na Serra. Ele ainda deve pernoitar em Bento Gonçalves, não se sabe ainda se será em um hotel ou no quartel do Exército lá da cidade. Amanhã, a agenda segue em Porto Alegre, André, com motociata às 10 da manhã e reunião com empresários ao meio-dia. Muito bem, tá aí, direto de Caxias, Guilherme Fadanelli, muito obrigado. Um céu azul, poucas nuvens, temperatura agradável, porque o Fadanelli hoje não está no estilo Fada Neve, né? Não está tão frio assim, está mais agradável, a gente vê pela própria vestimenta do Guilherme Fadanelli, que vai continuar acompanhando e trazendo todas as informações da visita do presidente Bolsonaro ao Rio Grande do Sul. Um abraço para ti, Fadanelli. Muito bem, agora meio-dia e 45 minutos, faltando 15 para 1. Chegou a sexta-feira, é verdade. E a sexta-feira com muita música, né? Com a rapper Cristal. Chegou o momento do Partiu Cultura. É contigo, Bruna Colossi. Oi, gente, muito boa tarde para todo mundo. O Partiu Cultura tá começando. E eu quero te fazer uma pergunta. Já imaginou uma gaúcha que é cantora, rapper, atriz e poeta? Tudo isso junto ao mesmo tempo? Uma artista completa, vamos combinar, né? É ela mesmo. Então, bora conversar com a Cristal. Bem-vinda, Cristal. Obrigada por ter aceitado esse nosso convite e estar participando aqui do Partiu Cultura. Eu que agradeço, Bruna. Estou muito feliz pelo convite. A gente adora mostrar gaúchos talentosos por aqui. E eu quero saber como é que tu faz para conciliar todas essas profissões ao mesmo tempo, dá para se dizer assim? Comecei minha caminhada artística em 2017, então já era uma dificuldade para conciliar com a escola que eu estava terminando. Então, mas a gente sempre dava um jeito de se organizar na semana, para aparecer nos eventos, ter o meu tempo de escrever minha poesia, ter o tempo de estudar para a prova. E depois que eu me formei, que eu consegui dar o foco mais para música, consegui manter uma rotina de estúdio, de produção, de ter aula de canto, enfim, investir em algumas coisas para aprimorar ali no nosso trabalho. Inclusive, agora, recentemente, tu lançou um novo disco. Isso, o Quartzo já está disponível aí na internet para todo mundo ouvir. É um EP que tem 6 faixas, cada faixa representa um tipo de cristal. Então a gente ousou bastante assim do tipo de música, estilo musical, tem samba, tem trap, tem todo tipo de música para todo mundo que quiser ouvir, assim. E se a gente quisesse uma palhinha, será que rola, Cristal? Rola sim. Tem como cantar aí pra gente? Tenho pretinhas pra inspirar lá em casa, tenho pretinhas pra inspirar. Sem me perder eu vou voltar pra casa, pretinhas me esperando lá. Tenho pretinhas pra inspirar lá em casa, tenho pretinhas pra inspirar. Se eu me perder eu vou voltar pra casa, pretinhas me esperando lá. E agora o resto tem que ir lá ouvir o EP pra saber o refrão. Coisa bem boa, Cristal. Então, obrigada por ter participado aqui do Partiu Cultura. Foi bom te ouvir, foi bom bater esse papo. Muito sucesso pra ti. Obrigada, muito obrigada. Foi ótima a conversa. Um beijo, minha linda. Bom fim de semana. Ô, gente, coisa boa, né? Gaúchas, gaúchos talentosos sempre desfilando aqui pelo Partiu Cultura. E agora, nesse clima já de fim de semana, eu quero te convidar, sabe pra quê? Pra você também descontrair, se divertir. Sabe quanto?
amanhã, gente. Amanhã tem Masbá, então eu te espero. Bora passear por Ivoti? Amanhã é dia de conhecer o Núcleo das Casas em Chaimel, o principal ponto turístico da cidade. Tá lindo demais! Ah, e gente, vamos combinar que o friozinho tá pedindo um fundi, né? Então que tal um fundi com hambúrguer? Deu água na boca? Isso e muito mais você confere amanhã no Masbá a partir do meio-dia. Que demais, né? Então, eu te espero amanhã a partir do meio-dia e na semana que vem com mais Partiu Cultura. Bom fim de semana para todo mundo! Gente, que fome vendo essas imagens aí, aquelas casas em Chaimel, lá de Ivoti, é a ponte do Imperador. O Imperador passou por ali, por aquela ponte, mas amanhã, imperdível então, o Masbá a partir do meio-dia. E a Bruna falou em friozinho. Pois é, olha só, gente, que delícia, um recado bem legal da Zezé, porque o friozinho chegou com tudo. Ou não é verdade? E cá entre nós, o inverno é aquela estação que oferece momentos especiais, que você aproveita com quem mais gosta, logicamente com toda a segurança e conforto que só a casa da gente tem. Pensando nisso, responde aqui. O que você mais gosta de fazer em casa no inverno? Você é da turma de ficar debaixo das cobertas, ali assistindo uma série, ou assistindo o SBT Rio Grande, ou um filme, ou prefere aproveitar o calorzinho da lareira, ou até mesmo um piquenique no jardim, ou lagarteando no solzinho, hein? Então, escuta só, para todos esses momentos existe um biscoito da Zezé para te acompanhar. Eu tenho vários, né? Mas os preferidos para acompanhar um bom filme, por exemplo, eu gosto muito dos folhados salgados. Já para aproveitar o calor da lareira, são os pães de mel com um cafezinho, meu Deus, que delícia. Já para lagartear no sol, os mignons, que tem várias opções de sabores. Gente, é tanta delícia que você pode ir revezando todos os dias, simples assim. Corre lá no mercadinho mais próximo da sua casa e aproveite esses momentos únicos com os biscoitos da Zezé. Carinho que vem de família há mais de 50 anos. Família Zezé, um grande abraço para vocês e final de semana chegando, vai lá no mercado e compra as delícias da Biscoito Zezé. Gente, a hora certinha, 12h51. Agora vamos falar de esporte. E agora a escalação do SBT em campo. Matheus Schenck. Olá, tô aqui aquecendo já. Glauco Paza. E cadê o Jeremias Werneck? Todos em campo. Começamos as informações do esporte aqui no SBT. Contigo, Matheus. Obrigado, André. Obrigado. Muita empolgação, porque amanhã Mas como não se empolgar, meu amigo? Exato. Hein? Até a gravata é verde, né? E então? Amanhã tem final da Copa América, é só no SBT. Brasil e Argentina, 8 da noite, começa o Esquenta o Jogo. Às 9 horas vai rolar a bola. E você está muito convidado para participar com a gente, para acompanhar. Tem até presente, né, Glauco? Tem presente. Olha aí. Aqui, ó. Olha só. Rapaz, cai bem, hein? Como cai essa bem? camisa aí vai para um dos nossos telespectadores. Rapaz, tem post no nosso Facebook, fixado lá no Facebook do SBT. E lá tá explicando direitinho como é que você faz para ganhar esse presentão aqui do SBT. Lili, a gente já pode chamar o nosso convidado especial? Oi, falando para teste aqui, Redacar. Rapaz, então vamos para o Maracanã, o palco da grande final, Brasil e Argentina. Fabiano Martins, quase que eu me enganei. Fabiano Martins está no Maracanã. Fabiano, boa tarde para você. Tá calor, tá frio, como é que tá aí? Tá calor, né? Rio de Janeiro tá calor. O sol tá aparecendo durante a semana toda. Amanhã também a gente vai ter mais um dia de sol, portanto,
provavelmente terão uma noite agradável nessa grande final do Brasil e Argentina. Olha só, e uma notícia de última hora, essa partida vai poder contar com o público. Serão 10% em cada setor, todos serão convidados da Conmebol e não haverá venda de ingresso. Portanto, não adianta correr aqui para o Rio de Janeiro querer comprar um ingresso para assistir a grande final, que não vai poder. Esses convidados terão que apresentar um exame de Covid feito com 48 horas de antecedência e também vão ter que manter 2 metros de distância entre as cadeiras. Agora eu quero mostrar para você, olha só, a beleza que está o gramado do Maracanã. Olha a cor desse gramado verdinho, a gente olhando aqui de perto não vê uma falha. Gramado que foi muito elogiado hoje pela manhã pelo técnico Tite em entrevista coletiva. Ele que rasgou cedo aqui pelas condições do gramado do Maracanã. Ele já vinha criticando o gramado do Nilton Santos, falando que não havia condições de jogar lá, então ficou muito contente em ver esse gramado aqui. No treino de hoje, Tite manteve o mistério sobre o time que vai enfrentar a Argentina, sem poder contar com o Gabriel Jesus, que está suspenso. Muito provavelmente a seleção vai ter Lucas Paquetá novamente no ataque, ele que marcou os últimos 2 gols, nas últimas 2 vitórias do Brasil, inclusive garantiu a vaga nessa grande final. O Brasil encerra essa preparação para a final da Copa América hoje e o time viaja lá de Teresópolis aqui para o Rio de Janeiro. O Brasil está invicto a 13 jogos e tem a melhor campanha da Copa América e vai em busca do seu 10º título. Brasil e Argentina não disputam uma final da Copa América desde 2007, quando o Brasil ganhou por 3-0 e garantiu o 8º título na competição. Será que o Brasil vai repetir novamente esse placar ou então vai ter um placar positivo e ficar com mais um título da Copa América? Pois é. Ô Fabiano, tem uma pergunta para você. O Brasil não perde para a Argentina em Copa América desde 91, tem muito tempo. Você percebe algum clima nos bastidores, de daqui a pouco isso aí pode ser levado a campo, fica de fora? Como é que a seleção encara o fato de a Argentina ser tão freguês? É clássico, mas a Argentina tem uma freguesia, meu amigo. É verdade, os números estão completamente a favor do Brasil, mas quando fala em Brasil e Argentina, olha, tem que entrar com tudo, porque realmente a seleção argentina não está de bobeira, novamente não vem de bobeira, mas vamos torcer para que sim, para que esses números pesem novamente a favor do Brasil. O Brasil saia campeão de mais uma Copa América aqui dentro do Maracanã. Então tá, Fabiano, muito obrigado pelas suas informações, te agradeço, muito obrigado você que tem dado pé quente para nós aqui, A seleção brasileira só vence quando você participa, tomara que seja assim amanhã também. Obrigado, viu? Estão caprichando ali. Ali não é no campo. Estamos juntos. Ali no campo, eles já devem estar preparados. Ali ninguém encosta, Mas é na parte de fora ali que estão passando a maquininha, porque não pode crescer uns 100 milímetros, já estão cortando ali. É verdade. Vamos mostrar então, o nosso campinho é bonito também. O nosso campinho, sim, você vai conferir a tela de escalação para a seleção brasileira. O nosso campinho também está bem bonitinho. Olha aí, a tela de escalação provável do Brasil. O Ederson se firmou no gol, hein? Importante. Jeremias, te perguntar um negócio. Ederson ou Alisson? O Alisson é mais goleiro, O Alisson é mais jogador do que o Ederson, mas talvez o Tite esteja colocando o momento. O Alisson já não está no mesmo momento que ele estava antes. Mas eu preciso te dizer que eu estou um pouco surpreso com essa titularidade do Ederson. Você também, Glauco? Achei, inclusive, que o Alisson era daqueles jogadores de confiança, digamos assim. Isso. Mas tudo bem, eu acho que o Brasil está em boas mãos, literalmente. Verdade, está aí a escalação provável do Brasil. Não devemos ter muita coisa diferente disso daí. O Tite não deve inventar muito, não. Mas uma coisa que eu chamo a atenção, Jeremias, provavelmente mais uma chance para o Everton Cebolinha. Será que agora vai? Porque o Gabriel Jesus está fora, Ele está suspenso, tomou um segundo jogo pela entrada que ele deu no jogo contra o Chile, o Cebolinha ele vai cumprir o papel dele, Tomara que ele consiga crescer, E para a seleção e para ele, mas assim... Ele é Cebolinha, mas... Ele é Cebolinha, mas tá sem bolinha, Ele tem que melhorar, tá? Mas como é decisão, vamos lá. Talvez ele melhore justamente na hora que precisa.
Quem com certeza tá muito bem, tá numa fase ótima, é Theo José. Também. Mas você não é o narrador da casa, calma. É o Theo José. Ainda? Opa. Como assim? Os novos projetos do Glauco. Que manchete foi essa? Agora. Vamos lá então. Theo José, por favor, faça o seu convite especial para nós, para essa grande final. E aliás, não só a grande final, também tem terceiro lugar hoje à noite. Amigos do SBT, já estou no templo do futebol, já estou no palco do super clássico da super decisão da Copa América. Já estamos aqui no Maracanã e eu estou exatamente para fazer um convite todo especial para vocês. Logo mais, nós vamos ter o início da nossa cobertura da decisão com a disputa do terceiro lugar entre Peru e Colômbia, com a narração do Luiz Alano, o jogo que vai acontecer lá em Brasília. Aí amanhã, aqui no Maracanã, a gente tem a grande decisão envolvendo Brasil e Argentina, um duelo entre Neymar e Lionel Messi. E o que chama a atenção da gente é que há cerca de 3 semanas este gramado ficou sendo trabalhado pela Conmebol e também pelos técnicos brasileiros. E eu diria que é o melhor gramado da Copa América, um tapete. Realmente, o palco do espetáculo está preparado para as grandes estrelas que vão estar aqui. A nossa cobertura amanhã começa a partir das 8 horas da noite, com a participação do Benjamin Bach e de toda a equipe do SBT. Emoção, informação e sempre muita diversão e opinião para você é aqui no SBT. Super clássico, Brasil e Argentina. Estaremos juntos. Além de Brasil e Argentina, tem também Peru e Colômbia. É o terceiro lugar da Copa América em jogo. O pessoal pelo jeito tá gostando mais do Peru do que da Colômbia. A Copa América que tem hoje, então, a decisão de terceiro lugar, a partir das 20h45, essa partida no SBT. E ontem deu polêmica nas redes sociais, Neymar postou nas suas redes sociais criticando brasileiros que torcem para a Argentina. O que ele disse ali? Ele disse: sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Aí eu tenho Meu que... sonho sempre foi estar na seleção brasileira e ouvir a torcida cantando. Você quer continuar? Não, pode ir. Jamais torci. Jamais torci ou torcerei se o Brasil estiver disputando alguma coisa. Seja lá qual for o esporte, concurso de modelo, Oscar ou sei lá o quê. Se tem Brasil, eu sou o Brasil e quem é brasileiro e faz diferente? Ok, vou respeitar, mas vai pro inferno. Sabe qual é a melhor resposta para isso? Sabe qual é a melhor? Ganhar. Ele foi neném. É isso aí. É verdade, né? Assim, eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo. Ninguém é obrigado a torcer pela seleção. Mas assim, quer torcer? Fica no seu cantinho, fica lá de boa, não incomoda ninguém. Eu sou desses, assim. Você quer torcer contra? Beleza, cara, torce. Mas fica no teu quietinho, fica no cantinho ali, tá de boa, beleza? É tipo isso, Glauco. Olha só, mas a gente convidou um cara muito especial para comentar também a expectativa para essa final. Amanhã Brasil e Argentina é final de Copa América. E por que não falar com um cara que jogou, que esteve numa final de Copa América, que viveu todo esse ambiente? Christian, campeão da Copa América de 99, mandou a opinião dele. Olá pessoal, aqui é o Christian e queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse grande clássico das Américas entre Brasil e Argentina, final da Copa América, recheada de grandes craques, em especial Neymar e Messi. E aí é inevitável que venha na minha memória aquela grande conquista da qual eu tive honra de participar, a conquista de 99, aquele grande grupo no qual nós tivemos aí o prazer de nos sagrarmos campeões e ter conquistado esse título tão importante da Copa América. Então fica aqui a minha torcida para que o Brasil possa fazer um grande jogo. Também é o meu ex-treinador Tite, pessoa que eu tenho o maior carinho, Kleber Xavier, enfim, todos da comissão técnica que possam fazer um grande trabalho e que a gente possa ir em casa conquistar esse título que é tão importante para o futebol brasileiro. Um abraço. Gente, que legal ver o Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu vou fazer uma confidência. O André ficou surpreso com a barba branca. O tempo passa, né? Fazia muito tempo que eu não via o André, Christian. tem gente que fica com a barba branca e outros com o cabelo branco, sabia? E sabia outros disso? ficam com o cabelo escuro também, né, Glauco? A tinta é boa, né? Agora, o Christian, eu trabalhei na época que eu trabalhei no esporte, inclusive, né, Glauco, a gente já trabalhou junto no esporte em 1800, na época do Christian, né?
Não era nem Jesus ainda. Ainda não, já recém começando. E foi muito bacana reencontrá-lo. Depois de muito tempo, fazia tempo que eu não via o Christian. Que me botou um apelido, mas que eu não vou dizer nunca qual é, tá? Vamos lá. Fora do ar você conta, Gato. Daí eu conto na nossa live. Vamos lá. Vamos falar de Felipão, outro velho rosto conhecido da dupla Grenal. Luiz Felipe Scolari está sendo apresentado no Grêmio. Ele já respondeu algumas perguntas, a gente separou uma resposta para você. Ele foi perguntado pelo Jeremias Werneck sobre o aproveitamento do grupo. Afinal, o grupo do Grêmio tem 40 e poucos jogadores. Será que vai vir cortes por aí? Responde, Felipão. O Grêmio tem um grupo que hoje teria 40, 44 jogadores. Nós não podemos trabalhar ao mesmo tempo com 44 pessoas fazendo o mesmo trabalho. Não existe, não tem condições para isso. E nós vamos ter que buscar alguém, se precisar, na medida do possível. Jeremias, na medida do possível, o Grêmio pode ter reforços, o Grêmio pode ter cortes. Como é que é essa expectativa para esse início de trabalho de Luiz Felipe Scolari? Eu já tenho, inclusive, a lista de relacionados para o Clássico, tá? E é curioso, porque o Glauco, ele falou que tem quase 40, né? E aí o Filipão vai levar 24 para o Grenal. 24, é muita gente, né? Ele vai levar 5 zagueiros e 3 laterais esquerdos. Mas ele tá chegando, né, Glauco? Então ele tem que ganhar a galera, né? Claro, é o começo e ele não vai conseguir fazer, ele vai fazer um treino. Quer dizer, é um novo, velho Filipão, sem bigode. Ficou esquisito, mas vamos lá. Vamos tentar, então, só escalar esse time do Grêmio, a tela de escalação do Grêmio. O provável Grêmio, talvez com Guilherme Guedes como grande novidade na lateral esquerda, né, Jeremias? É por aí? Eu tô tentando descobrir qual é a escalação, tá? Mas sim, então, nos bastidores se fala bastante sobre o Guedes na lateral esquerda. A grande dúvida é o meio-campo. O que ele vai fazer no meio-campo, né, Schenck e Glauco? Ele vai mudar a estrutura? Ele vai botar mais volante? Ele vai resgatar o Lucas Silva? O que o Filipão vai fazer? Eu vou tentar apurar algumas coisas, mas ele teve um treino que é muito mais na base da conversa, Glauco, do que qualquer outra coisa. Enquanto isso, no lado colorado, Diego Aguirre vai tentar a sua primeira vitória, aliás, a sua segunda vitória no comando colorado. Ele que venceu a Chapecoense na estreia, mas depois não ganhou mais. Jeremias, o time tá um pouco mais reforçado, né? O Edenilson tá de volta, o Cuesta tá de volta. Dá para o torcedor colorado ter um pouco mais de esperança numa vitória fora de casa, dessa vez contra o Grêmio que não perde para o Inter na Arena desde 2014. A gente vai botar a escalação do Inter daqui a pouco, mas olha aí, o Edenilson tem 5 gols em 9 jogos nesse Brasileirão. É um reforço e tanto, né, Jeremias? Tudo de pênalti, né? Isso. Mas o corneteiro, o gol de pênalti também vale, né? É contigo aí, Schenck. Eu achei que era comigo, ele sempre me corneteia. Só um pouquinho. O gol de pênalti não vale agora, é isso? Não, vale. Vale, ainda mais que é bem batido, né? E ainda mais que o time não faz gol de outro jeito, né? Agora não é um baita de um reforço. Mas assim, o Inter tem muitos problemas. O Inter tem muitos problemas que não consegue treinar. Não é mais o Inter do Ramires e não é o Inter do Aguirre. É uma coisa meio sem forma, assim, né? É verdade. E eu considero que tem um grande reforço também, mas que de repente vai começar no banco. Tyson, né? Verdade. Então, pode ser uma alternativa. Mas não resolve sozinho. Bom, mas entra no segundo tempo, de repente, já pega uma defesa mais cansada. Fica a expectativa. Bora para a escalação do Inter provável com o Tyson no banco. Porque a tendência é que ele seja poupado no primeiro momento, no primeiro tempo. Entra daqui a pouco no segundo tempo para ser titular, com certeza, contra o Olímpia no meio de semana. Jeremias, o Inter com Daniel, Saravia, Pedro Henrique, Cuesta e Paulo Vitor, Dourado, Edenilson, Patrick, Caio Vidal e Bosquilha e Yuri Alberto. Concorda com o time que a gente escalou ou você vai me cornetear? Não, é mais ou menos por aí, sim. Talvez alguma novidade no meio-campo, ali tem que ver qual é a situação do Maurício, mas E eu tava pensando aqui, né? Lá atrás, quando o Grêmio e Inter anunciaram Douglas Costa e Tyson, a gente estava empolgadaço esperando um Grenal, né? E hoje eles são, assim, coadjuvantes do Clássico, né, Glauco? Muito bem. Tem que encerrar, lembrando que... Tem live daqui a pouquinho, eu e Glauco Paz estaremos no nosso Facebook comentando tudo sobre Copa América com essa camisa bonita da Seleção Brasileira. Já vem autografada pelo André. Muito. Tá bom. Vale mais, né? Vale bem mais. Só rindo mesmo. Gente, obrigado pela companhia, pela audiência. Lembrando que a gente volta na segunda-feira a partir das 11h30, tá bom? Tchau, boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.